deixei bem escrito aí também. A segunda coisa que é importante para a saúde do cérebro, a alimentação. Vocês viram, né? Quanta coisa que não faz bem nem um pouco pro cérebro, né, Nutri? Essa parte aí, aqui. gente, algumas coisas. O alto consumo de frituras, o quanto isso prejudica o nosso cérebro, pode desencadear sintomas de ansiedade, de depressão. Então, evitar o que puder. Açúcar em excesso, ele também é prejudicial para o nosso cérebro. Aquelas comidas, né, fast food, que hoje fala junk food, que fast food está dentro, que são comidas, alimentos que são baixíssimos em nutrientes, em qualidade de nutrientes, e muito rico em gordura, caloria, que preza apenas o sabor. É prejudicial também ao nosso cérebro, a ponto de afetar o nosso sono, a qualidade do sono. E uma coisa interessante que eu não sabia, está tendo pesquisas que ainda estão pesquisando, tá? Não tem nada fechado sobre o adoçante artificial, que é o aspartame. Tem estudos que falam quanto que ele é prejudicial também para o nosso cérebro, que pode dar problemas de aprendizagem, problemas de atenção, no humor, deixar o humor mais irritável. Então as pesquisas ainda estão em andamento, mas eu achei isso muito interessante. Então tudo é questão de equilíbrio, né? Então eu tô falando aqui do excesso de açúcar e a gente come, e é gostoso mesmo, mas é aprender a equilibrar mesmo para que futuramente, porque isso é a longo prazo, não nos prejudique na nossa saúde do cérebro. O café, gente, ele é tão benéfico, ele aumenta o nosso estado de alerta, ele melhora a nossa concentração, ele melhora a nossa memória, só que em excesso ele pode gerar insônia. E quem tem problemas de dormir, o ideal é, né, o saudável é tomar café até ali por volta das 4 horas da tarde para não prejudicar quem tem problemas de sono. Quem não tem problema. Mas o café em excesso pode gerar uma hiperatividade, pode aumentar a ansiedade. E outra coisa, quem tem uma ansiedade muito elevada, evitar o excesso também de café. Tomar muito café porque isso superestimula, porque é um estimulante para o nosso cérebro. Mas quando tá com aquela sonolência, aquela preguicinha, às vezes, né, tomar o café, ele ajuda muito, é muito legal. Dá uma sensação de bem-estar. O açafrão também, né, ele é um anti-inflamatório natural para o nosso corpo como um todo. Então é um alimento muito bacana também. A uva, né, que já falaram muito sobre o suco de uva, né, que ele é muito bom para o nosso coração e para as doenças neurológicas. O hortelã, ele também é legal, eu não sabia, o hortelã ele é bom para o pulmão e tem muitos palestrantes, até quem fala muito, gosta de mastigar o hortelã porque ele ajuda na garganta, na saúde da garganta, para não prejudicar. Então, às vezes tá com uma dor de garganta aí, o hortelã ele ajuda também. E o mais importante de todos, na questão da alimentação, que os pesquisadores falam muito, é a restrição alimentar, a baixa ingestão calórica, gente. Assim, deixa a gente mais jovem. E aí eles fizeram, eu não vi a foto, tá? Eu só escutei, só vi ali escrito os pesquisadores falando, mas fizeram uma pesquisa, eu achei tão interessante, de pessoas que fizeram consumo de fritura, uma alimentação super, né, desregrada, baixa em nutrientes, muito alta em calorias, e tirou foto dessa pessoa depois de um tempo. E comparou essa mesma pessoa em outro momento que ela teve uma alimentação balanceada, e aí tirou foto dela. Mostrou a mesma pessoa, né, as duas fotos, para saber quantos anos quem foi ver a foto, quantos anos dava para aquelas pessoas ali. Aí a que tinha a pessoa, né, no momento ali a foto, que ela tinha ingerido muita caloria, acharam que ele era muito mais velho do que a idade. E no momento, na fase que ele teve a ingestão baixa de calorias, uma alimentação saudável, deram uma idade bem abaixo da idade dele. Ou seja, o que eles concluíram? O quanto que a alimentação faz a gente ser mais jovem ou ter aparência de mais velho. Então, o quanto que a ingestão baixa de calorias faz com que a gente aparenta
ser mais jovem. Então fica a dica aí. Às vezes a gente fica pagando caro em procedimento, nisso, naquilo, buscando fórmulas mágicas aí por aí, para ter uma pele mais jovem, mas não está no nosso alcance. É só a gente ingerir menos calorias, melhorar a alimentação, que a nossa pele, ela responde em relação a isso. Outra coisa importante, a atividade física. Gente, hoje a atividade física é igual beber água. É tão importante quanto. Não dá pra gente ficar sem atividade física hoje. E é uma atividade qualquer. Se não dá pra ir pra uma academia, fazer um esporte, sei lá, que é hoje, né, em relação ao tempo, às vezes fica muito corrido, mas que seja 20 minutos por dia, não tem desculpa. Dá a volta no quarteirão, até dá 20 minutos, anda lá na rua, até dá 20 minutos, mas todo santo dia. Atividade física é como beber água, é tão importante quanto. O que os remédios fazem para reduzir a ansiedade, melhorar o nosso humor, atividade física faz e alimentação também. Então, os dois, e o sono também. Mas a atividade física, enquanto você está lá fazendo, ela está liberando aqueles hormônios que geram prazer, felicidade, bem-estar. Então, é muito importante e necessário, tá? Outra coisa também, o descanso. O quanto é importante a gente ter momentos de descanso. Nosso cérebro, gente, se ele é muito estimulado durante muito tempo, ele chega a um esgotamento mental. Ele tem um limite e é importante a gente reconhecer esse nosso limite também. Porque o que às vezes a gente vê por aí, né? Rede social, o pessoal falando, não, você tem que ser produtivo, você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar muito o seu cérebro, mas não, o cérebro ele precisa de um momento de descanso. Porque esses momentos de descanso faz com que a gente seja mais produtivo. Olha só. E descansando o corpo, descansando a mente, a nossa produtividade no trabalho, na vida, aumenta. O nosso humor fica equilibrado. Então, tudo melhora. E outra coisa também, às vezes, a pessoa está com algum problema e não consegue achar solução para aquele problema, ou está com dúvida, ou precisa decidir sobre algo, ou precisa criar algo, às vezes trabalha até com criação, precisa utilizar a criatividade. Se você tirar um tempo para fazer nada, e descanso, gente, não é mexer em celular, porque o celular cansa a cabeça, e muito, muito. Então descansar é fazer nada, às vezes é deitar no sofá, colocar as perninhas para cima e olhar para o teto. Nesses momentos, o nosso cérebro ele pode gerar ideias que vocês nunca imaginaram que poderiam ter. Então, nesse momento, pode ter mais criatividade, pode melhorar na atenção, em tudo. Então, achar soluções para aqueles problemas que às vezes vocês não estavam enxergando, não estavam achando. Então, quanto é importante o descanso. Respiração. A bendita respiração. O tanto que a gente não dá valor para nossa respiração. E junto da respiração, até coloquei aqui, né, a palavra meditação também. O aprender a respirar nos ajuda também a manter o foco, a melhorar a nossa atenção, melhorar a nossa memória, a melhorar todas as funções do nosso cérebro. Então tá vendo que são coisas que são tão simples que a gente faz no dia a dia e que a gente não imagina o quanto que é importante. Então, se viu ofegante, com a respiração muito curta, às vezes acelerado, ou se sentindo mais ansioso, para um pouco, ou vai pro banheiro, se for num lugar que tem muita gente, ou em casa, mas senta de preferência, fecha os olhos e respira. Aí a técnica você puxa o ar contando 6 segundos, segura durante 6 segundos e solta devagar contando 6 segundos. Então é 6, 6 e 6. Faz isso até sentir que o corpo relaxou. Isso em qualquer momento, tá? Tá dentro do ônibus, faz. Tá tomando banho, pode fazer. Tá andando de carro, pode fazer. Em qualquer momento. Então, às vezes passou raiva ou nervoso com algum cliente.
aquele momento antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, para, respira, porque aí você consegue oxigenar o cérebro, consegue até pensar melhor. E aí as emoções dão uma equilibrada para poder raciocinar e se sentir melhor, tá? Outra coisa que é importante também, a socialização. O quanto é importante a gente ter amigos, o quanto é importante a gente conversar com as pessoas, o quanto é importante a gente conhecer pessoas, fazer amizades, e amizades saudáveis mesmo, de ter aquele momento de você poder conversar com um amigo, com uma amiga, de não ficar, quem é casal, não ficar só o casal, não ficar só a família naquele mundo fechado, porque a gente precisa, o nosso cérebro, ele precisa desses momentos. Então tem atividade física aqui, tem a socialização aqui, tem a família aqui, aí tem um momento de casal aqui, que é importante para quem tem filho ter um momento de casal também. Então, todas as áreas da nossa vida equilibradas. É importante também. Leitura. Quem tem o hábito de ler? Poucos, né? E ainda mais com o celular, acabou que o nosso hábito de leitura ficou mais prejudicado. E eu falo que eu também sofri isso. Porque a disputa, gente, é injusta, é isso que eu falei. A disputa do celular para algo para ler é uma disputa muito injusta, porque o nosso cérebro, ele quer prazer rápido. E qual que é o prazer rápido? Celular. Qual que é o prazer rápido? Comida. Então, cuidado, né? Pra gente não cair nisso, desses comportamentos que não são saudáveis e pode gerar vício. Porque todo prazer rápido pode gerar vício. Droga, prazer rápido. Comida, prazer rápido. Jogos, prazer rápido. Então, cuidado com as dependências e os vícios. Isso prejudica pra caramba, e muito, inclusive o nosso humor, a socialização, pode desencadear depressão, ansiedade, e aí vai, né? Só piora. Então, uma dica, quem não tem o hábito de ler, busca alguma coisa que goste. Quem é religioso aí, às vezes tem uma Bíblia em casa, já começa com a Bíblia se não tem nenhum outro livro, ou se tem algum outro livro tranquilo, ou de mensagens, alguma coisa que vai relaxar o cérebro. Não é livros de história, de ficção, algo que vai deixar seu cérebro muito ativo à noite, tá? Eu tô falando a ideia da noite. Que ao invés de pegar o celular e ir pra cama, pega um livro tranquilo, e nessas 2 horas antes de deitar, que você desligou o celular, desligou a tela, vai ler alguma coisa tranquila, porque além de você estar trabalhando o cérebro, eu falo que tudo isso, inclusive a leitura, é uma vacina contra demências, tá? Porque hoje, o que a gente está vendo de demências de Alzheimer tá muito alto. Então, a gente precisa hoje, que a gente, né, todos nós aqui estamos jovens, então a gente precisa mudar os nossos hábitos para prevenir, nos proteger. Não é certeza que vai evitar, mas são proteções que a gente está dando para o nosso cérebro. A leitura é uma coisa que ajuda muito, inclusive ajuda muito na criatividade. Aí, mais uma vez, na memória também, na atenção. Pensar menos e agir mais. Às vezes a gente fica tão preso, né, pensando demais e não consegue sair do lugar. Então, tá com dificuldade de sair do lugar? Pega mais uma vez o papel, não o celular. Pega o papel e escreve tudo que você está pensando. E a hora que você colocar no papel, você começa a organizar suas ideias e ver o que dá para ser feito. É um planejamento? É prazos que precisam ser colocados? Então, colocar no papel ajuda muito a organizar os pensamentos. Outra coisa também é fazer uma coisa de cada vez. O que a gente aprende? Que a gente tem que ser multitarefa, fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Principalmente as donas de casa, né? Enquanto a gente cozinha, tá lavando roupa, às vezes tá até lavando um banheiro e tá fazendo, sei lá, mais outra coisa. Gente, isso não ajuda na produtividade, muito menos na performance do cérebro. Então hoje o que nós queremos? Que o nosso cérebro, ele tem alta performance.
E para ele ter uma performance alta, elevada, ele conseguir ser produtivo naquilo que eu quero e preciso, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Isso a gente não sabia, né? Isso a maioria, que eu tenho certeza que não sabia. Então, quanto é importante fazer algo, terminar aquilo, não é deixar pela metade, não. Depois passar para outra coisa e terminar aquilo. Quando a gente termina, isso gera uma motivação e um prazer também. E faz a gente querer fazer mais outra coisa e terminar aquilo. Então, o finalizar as tarefas que começam, isso gera prazer e motivação para continuar fazendo e finalizando. Uma outra coisa também, o cérebro ele gosta de desafios. Então, é importante a gente desafiar o nosso cérebro, mas com desafios que ele consiga solucionar. Então, eu dei exemplos aqui de jogos. Então, tem jogos que desafiam o nosso cérebro, que é o quebra-cabeça, jogo de memória, caça-palavras, qualquer tipo de jogo, até baralho. Agora, no dia a dia, como que a gente desafia o cérebro? Às vezes, o cérebro ele gosta de solucionar coisas, problemas. Se eu estou passando por algumas dificuldades e alguns problemas, se eu vou protelando, se eu vou deixando para lá, o nosso cérebro, ele fica cada vez mais desmotivado a eu querer resolver aquilo. Então é importante eu resolver as coisas do dia a dia, porque isso está desafiando o cérebro, e o cérebro ele sente prazer, ele gosta. E quanto mais eu faço isso, mais ele vai querer estar ali em atividade, produzindo, sendo produtivo. Então, pensa nisso, tá? Na questão dos desafios. Outra coisa também é o contato com a natureza. Pesquisas falam o quanto que o contato com a natureza ele é benéfico para o nosso cérebro. Então, ficar ali, o verde, mais por conta do verde. Eu ficar sentada, olhando para o verde, para a natureza, isso traz uma calma, traz tranquilidade, traz um descanso. Às vezes não tem como, né? Tá estressado, tá cansado, a semana foi turbulenta. Pega aí o final de semana e vai para alguma praça, um parque de perto e fica ali, que seja sentado, aproveita e vai caminhar, né? E olha, contemple no caminho, não fica na natureza com o celular na mão, não. Porque pra tudo a gente leva o celular. Até no banheiro a gente leva o celular hoje, né? E até o momento de poder... Vocês sabiam que o fazer cocô é um momento de meditação? Que é importante a gente focar naquele momento, porque é o nosso momento. Então, para tudo a gente está levando o celular, então no contato com a natureza também, né? Não levar o celular, contemplar mesmo, olhar para aquilo, apreciar o que está vendo. Junto, trabalhando a respiração, então, melhor ainda. Vocês vão ver o tanto que o cérebro renova, a energia renova. Aprender coisas novas ou aprender a mesma coisa de formas diferentes. Então, se desafia aprendendo coisas novas, coisas pequenas mesmo. Na internet tem tanta coisa, né, que a gente pode aprender. Ou aprender uma mesma coisa de formas diferentes. Às vezes é um prato que você sabe fazer. Todo dia você faz aquela comida do mesmo jeito. Então, vamos se desafiar em casa e fazer de um outro jeito? Então, se eu faço com molho X, deixa eu ver, sem molho. Deixa eu ver com molho YZ, sei lá de que jeito. Então, são nas coisas do dia a dia mesmo, pra gente poder ir se desafiando. Aí, outra coisa, o escrever, né, que eu tinha falado antes, mas o criar rotinas também. O nosso cérebro ele precisa de uma rotina, ele precisa de um planejamento. Então, se eu quero concretizar, se eu estou querendo cumprir metas, ou se eu estou com dificuldades em fazer aquilo que eu estou pensando ou querendo, cria uma rotina, cria um planejamento semanal, mensal não fica cumprido, mas semanal ali, toda semana, sabe? E coloca o que você quer fazer cada dia da semana, o que você se propõe, coloca o prazo, porque isso ajuda muito na organização, para a gente conseguir concluir. E lembra, quando a gente conclui uma tarefa, o nosso cérebro, ele se sente tão bem e é tão prazeroso para ele que isso melhora o nosso humor, isso gera um bem-estar. Tirar da sua vida tudo que faz mal, isso não precisa nem explicar, né, gente? Isso inclui pessoas, coisas, situações, alimento, tudo que faz mal, tira da vida.
Não é matar não, tá, gente? Mas é tirar de alguma forma. Dá vontade de matar, mas não vamos matar. Por isso que é importante cuidar da saúde, fazer isso tudo que eu tô falando aqui. Porque se a gente não cuida, não pratica isso tudo que eu tô falando, do sono, alimentação, descanso, o nosso humor, ele pode cada vez mais ir piorando, ficando depressivo, ansioso, irritado, e a gente pode chegar a fazer coisas sem pensar, viu? E depois vem o arrependimento. Então fica a dica aí. Desenvolver a generosidade com você primeiro e depois com os outros. Isso também ajuda muito, tá? Então tudo isso que eu tô falando pra vocês são coisas que os pesquisadores pesquisaram e estudaram. Quanto que a generosidade, ela é benéfica para o nosso cérebro também. Diminuir o celular, que eu já falei, né? Tudo a questão de equilíbrio. E uma outra coisa também, que eu achei tão interessante, a questão da religiosidade, da espiritualidade. Então a religiosidade está dentro da espiritualidade. O quanto é importante a gente, quem tem religião, quem é religioso, quem trabalha espiritualidade, não necessariamente que tem uma religião, mas para o cérebro, ele traz saúde para o nosso cérebro. Porque a religião, ela ajuda a pessoa a desenvolver crenças estruturadas, bem estruturadas dentro de si. E isso pode fazer com que a pessoa, ela deixe de tomar caminhos que não iriam fazer bem para ela. Isso dá uma segurança, uma autoconfiança na vida. Isso traz mais autoconfiança, bem-estar, melhora na saúde, na ansiedade, na depressão, melhora o aprendizado, traz mais sentido para a vida. Porque hoje, gente, a maioria, pelo menos, chega no consultório, se vê sem sentido na vida, não sabe por que vive. Parece que só vive, não tem sentido. Então, tá vendo que tem coisas que tem como a gente poder ir atrás para poder desenvolver esse sentido, essa paz interna, é possível e só depende de nós e de mais ninguém. E eu gostaria que vocês, todo mundo tá com o celular? Não? Não, então tá. Aqui ninguém tá com o celular não. Mas aí eu gostaria que vocês respondessem, era só para escrever. Então vocês respondem internamente, tá? Na cabeça. Não precisa falar não. O que, mediante tudo isso que eu falei, qual que é o maior inimigo do seu cérebro hoje? Responde na cabeça, em silêncio. Conseguiram identificar? Segunda pergunta. O inimigo pode ser pensamentos negativos, pode ser hábitos não saudáveis, inclui alimentação, sono, telas em excesso, falta de atividade física, pode ser convívio com pessoas tóxicas, não gosto muito desse termo, mas pessoas que, não te faz muito bem, pode ser um ambiente negativo, pode ser algumas doenças, transtornos. Então é importante vocês identificarem, porque a partir disso vocês têm ferramentas e conhecimento, e aí cada um, quem não ficou com o papel, tira foto para levar a foto, para que vocês, gente, pratiquem isso, porque isso gera saúde emocional e todo mundo quer se sentir bem, todos nós queremos se sentir felizes, todos nós queremos ter paz, a gente está em busca de sentir paz, a gente está em busca de um sentido de vida, a gente está em busca de um propósito, a gente está em busca de reduzir a ansiedade, de reduzir, de melhorar, de evitar sintomas depressivos. Então todos nós estamos nessa busca de reduzir a angústia, de tirar ela. Então, às vezes, a gente vai, muitas das vezes, tá? A gente vai ter essa melhora nisso tudo que eu falei, ou evitar, prevenir, apenas fazendo isso. Então, praticando essas coisas aí que estão ao nosso alcance, que não exige muito esforço
e que está presente na nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, tá? E a última pergunta. Vamos pensar que as palavras expressas, ela tem poder. Então, o nosso cérebro, ele trabalha muito com comandos. Então, aquilo que eu falo, nosso cérebro registra e ele vai agir, a gente vai agir para confirmar aquilo que eu estou pensando. Então, com uma palavra, apenas uma palavra, quem quiser falar, tá, em voz alta, fica à vontade. Mas quem quiser falar em uma palavra, o que você mais deseja, depois de tudo que eu falei, o que você mais deseja para o seu cérebro, para a saúde do seu cérebro, com uma palavra? Quem quer falar? Micael aqui, ó. Fala.